Queridos irmãos, muito boa noite na preciosa paz do Senhor Jesus. É com muita alegria que desejo meditar num texto da Palavra de Deus. Nós estamos em tempos difíceis, tempos de uma pandemia tremenda no mundo todo, e estamos impedidos de cultuar na igreja. Acredito que esse tempo já está passando, logo, logo, se Deus quiser, estaremos juntos, dando glórias e louvor ao Senhor Jesus. Quem vos fala é o evangelista Édio. Congrego na Assembleia de Deus Paulistana. Nosso presidente, pastor Dr. Iri, nosso vice-presidente, pastor Eliseu, e aqui em Mauá está como vice-presidente do campo pastor Isaías Lima, precioso servo de Deus. Mas eu congrego mesmo aqui na congregação de Ouro Fino Paulista, o qual está sobre a direção pastor Mateus e a sua esposa, nossa irmã missionária Zuleide. Queridos irmãos, é uma alegria meditar com os irmãos. Eu desejo meditar sobre a profecia de Ezequiel, capítulo 37. A visão do vale dos ossos secos. Veio a minha palavra, veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levantou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e estavam muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E disse-me: filho do homem, poderão reviver esses ossos? E eu disse: Senhor, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Queridos irmãos, esses ossos secos, era toda a casa de Israel, que por causa da desobediência foram espalhados por todo mundo, perderam a sua identidade. Nós vemos que Israel ficou por quase 400 anos na desobediência. A abominação entrou dentro de Israel. Capítulo 8 de Ezequiel já fala sobre a abominação no templo. Deus tem os seus profetas. Ezequiel foi um grande homem de Deus, um profeta do Senhor. Deus falava com ele face a face e ele transmitia ao povo o recado do Senhor. No capítulo 9 fala sobre os castigos de Jerusalém. Não dá para falar muita coisa porque o tempo é curto. Mas no capítulo 12 de Ezequiel, o Senhor vem a Ezequiel e fala com ele. E Ezequiel fala: e veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, tu que habita no meio da casa rebelde, que tem olhos para ver e não vê,
Tem ouvidos para ouvir e não ouve, porque é casa rebelde. Tu, pois, ó filho do homem, prepara a tua mobília para mudares de país. E de dia muda de lugar à vista deles. Deus estava pedindo para Ezequiel fazer isso com a sua mudança, à vista de todo Israel, para que eles olhassem e percebessem o que estava acontecendo. Mas eles têm olhos e não viam, ouvidos e não ouviam. Em outras palavras, eles não entendiam nada o que Ezequiel estava fazendo. E o Senhor diz: e mudarás para outro lugar à vista deles. Bem pode ser que repare nisso, ainda que eles sejam casa rebelde. À vista dele, pois tirarás para fora os teus trastes, como para mudança. Então tu sairás à tarde à vista deles, como quem sai para mudar de lugar. Escava, pois. Aliás, escava para ti à vista deles a parede e tira para fora os teus trastes. Era Deus falando isso para o seu profeta fazer, para que o povo percebesse que Deus estava avisando. Porque Deus ama o seu povo, sempre amou o seu povo. Mas eles não observaram. Eles não observaram. Não foi muito tempo, Nabucodonosor então sitiou toda Jerusalém, toda Israel, e os levou cativo. Eles foram avisados, mas não prestaram atenção no aviso de Deus. Capítulo 12, o verso 15, está escrito: assim saberão que eu sou o Senhor, quando eu os dissipar entre as nações e os espalhar sobre a terra. O povo de Israel sempre foi um povo sofrido, mas por causa da desobediência. E Deus tratou com Israel intimamente no Velho Testamento. Vemos no tempo de Moisés, quando Moisés foi para libertar o povo que estava no Egito, o povo participou do poder de Deus, o testemunho de Deus diariamente sobre este povo. De dia, uma nuvem para protegê-los do sol escaldante. À noite, uma coluna de fogo. Mais de 1 milhão de pessoas, certamente, guardado, protegido por Deus. Deus provando o seu amor, cuidando do seu povo. E ainda assim, a desobediência imperava. Que podemos tirar de lição sobre isso, meus irmãos? Vamos analisar uma coisa. No livro de Ezequiel, capítulo 37, a identidade do povo já tinha morrido, porque Deus fala com Ezequiel no capítulo 37 sobre o grande vale dos ossos secos. E quando fala sobre os ossos secos, sobre esse grande vale, a gente já pensa nos 6 milhões de judeus que Hitler matou. Mas não está falando exatamente sobre isso. Está falando sobre judeus que estavam espalhados por toda a face da terra, que não eram reconhecidos aonde eles habitavam.
seria um povo perseguido, um povo que tomava águas amargosas, pães bolorentos, não era um povo respeitado no mundo. As nações do mundo, profeticamente, foi considerada como túmulos. E o povo judeu estava em toda a face da terra, espalhado, sofrendo. Mas veio a profecia da parte do Senhor. Poderão reviver esses ossos? Ezequiel responde: Senhor, tu o sabes. Tu o sabes. E Deus então dá ordem, profetiza. Profetiza sobre esses ossos. Ezequiel então abre a sua boca e profetiza como Deus o mandou. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos secos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Essa profecia é viva e está tendo o seu cumprimento diariamente, anualmente. Está tendo o seu cumprimento. Porei nervo sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como me mandou, como me deu ordem, e houve um grande ruído. Então eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se ajuntaram. No tempo certo, Deus agiu para que esta profecia viesse a ter o seu cumprimento. Veja, porém nervo, farei crescer carne, vos estenderei pele, porei o Espírito e vivereis. Vamos meditar também no livro de Isaías 66. Livro de Isaías, profeta Isaías 66, versículo 7. Antes que tivesse dor de parto, ela deu à luz. Antes que lhes viesse as dores, ela deu à luz a um filho. Está falando de quem aqui? Está falando de Israel, da nação judaica. Sem que ela sentisse dores, estava em tempo de festa, as estalagens cheias. Maria e José foram para a cidade. Na noite, ali, em Belém da Judéia, coral de anjos cantaram. Jesus Cristo, então, nasce numa estrebaria. Eu e você sabemos quem é a mãe de Jesus, Maria. Só que na profecia aqui, a mãe é Israel. Em tempo de festa, ela não estava sentindo dor de parto e a criança nasceu. Jesus Cristo.
é o filho de Davi, o filho de Israel. No 8 diz: quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Poder-se-ia nascer uma nação em um só dia? Aqui está falando de dois nascimentos. Do nascimento de Jesus e do nascimento de uma nação. Só que na época em que o Senhor Jesus nasce desta nação, novamente essa nação vem a morrer na profecia. Porque João já tinha dito, o machado está posto à raiz da árvore. E Jesus Cristo também disse sobre ela, quando ele foi na figueira colher fruto e a figueira não lhe correspondeu. Ele então disse uma palavra: nunca mais coma alguém fruto de ti. E a figueira secou-se. Era uma profecia também sobre a outra decadência de Israel. Isso veio acontecer 70 anos depois do seu nascimento. Lembra quando Jesus disse na profecia, quando alguém disse para ele, eu não sei se foi Pedro, Tiago, André, lá no Monte das Oliveiras, perguntaram para o Senhor, Senhor, fala para nós, quando são essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Mas antes disso, Jesus Cristo tinha falado com eles, olha, não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. 30 e poucos anos depois da morte do Senhor, o general Tito, um general romano, com seus soldados, sitiam Jerusalém e entraram na cidade exatamente em época de festa. Segundo a história, dizem que tinha mais de 1 milhão de pessoas. Aí houve aquela atrocidade tremenda, aquela carnificina tremenda. Saquearam as casas. Mortes e mortes e mortes. E o templo foi derribado. E aí garimparam toda a prata e todo o ouro do templo. Jesus já tinha avisado, lá no livro de Mateus 24, Jesus já tinha deixado dito para eles. Mateus 24 e o versículo 15. Quando, pois, virdes a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que estiverem sobre o telhado, não desça tirar alguma coisa. Os que estiverem no campo, não volte atrás buscar alguma coisa. E Jesus Cristo disse, ai das grávidas e das que amamentam naqueles dias. Esta profecia se cumpriu 30 e poucos anos depois da morte do Senhor. Mas aqueles que foram avisados, ele chegou a dizer, quem estiver no telhado não desça, quem estiver no campo não venha. Então alguns foram avisados. Alguns tiveram cautela.
e escaparam da grande atrocidade, mas a grande maioria, uma grande maioria, morreu na batalha. E a outra grande maioria foram dispersos para o mundo todo. Mas tinha uma profecia aqui, em Ezequiel 37, que os ossos secos iriam reviver. E essa profecia começou o seu cumprimento no ano de 1948. Ezequiel já profetizava, Isaías já chegou a profetizar que via os filhos de Israel voando em asas de pombas. Em visões eles viram os aviões brancos certamente, então eles falaram isso, asas de pomba. Do ano de 1948 para cá, praticamente quase todos os dias alguém chega em Israel. E está escrito na profecia: porém nervos, farei crescer carne, sobre vós estenderei pele, porei em vós o espírito e vivereis. Os judeus que estavam espalhados por toda a face da terra voltaram, uns de uma maneira, outros de outra, mas muitos já voltaram. Hoje Israel é uma nação constituída, resgatou a sua identidade. Mas quanto ao cumprimento total da profecia, Israel ainda está morto. Receberão a vida para viver quando o Senhor Jesus estiver voltando. E será exatamente num dia de festa de Yom Kippur, festa do perdão, que eles olharão ao Senhor, a quem ultrapassaram, e lamentarão, chorarão, se humilharão diante do Senhor. E o Espírito de graça, de vida, que é o perdão, virá sobre todos eles, sobre os remanescentes, porque os rebeldes morreram durante a caminhada. Esta é a profecia de Ezequiel 37. Esta profecia está viva. Está se cumprindo diariamente. E o término do seu cumprimento será exatamente quando o Senhor Jesus estiver vindo em sua segunda vinda. E maravilha, meus irmãos, maravilha. Assim seja o Senhor bendito e glorificado, porque a sua palavra é viva e eficaz. Que Deus vos abençoe. Compartilhe esse vídeo. Deus vos abençoe.